Olá pessoal, estou aqui, Mariana Varela, fazendo essa live com vocês. Eu sou editora do portal Drauzio Varela e hoje a gente vai falar sobre uma questão bastante importante, que é o uso de máscaras. A gente tem feito essas lives às terças e quintas, às 6 horas. Às vezes eu trago convidados, às vezes sou só eu que apresento algum tema específico relacionado à pandemia de Covid-19. Então, hoje eu resolvi falar sobre o uso de máscara porque esse tema tem suscitado muitas dúvidas. A gente tem recebido uma série de perguntas e muitas dúvidas mesmo, porque mudou a recomendação do Ministério da Saúde. Então, eu queria falar com vocês. Vocês podem mandar perguntas para mim também sobre o uso de máscaras. E é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Tô vendo que ainda tá entrando bastante gente, mas eu já vou começar a falar. Houve uma mudança na recomendação, né? Eu acho que vocês devem se lembrar que no início da pandemia as pessoas falavam na televisão, os médicos, os profissionais de saúde, o pessoal do próprio Ministério da Saúde dizia que a recomendação era usar máscara apenas a pessoa que tivesse sintomas, né, de resfriado, de gripe, e os profissionais de saúde. Inclusive, eles recomendavam que as pessoas não usassem as máscaras, porque era para deixar essas máscaras acessíveis para o pessoal, para os profissionais de saúde, as pessoas que realmente precisavam usar as máscaras. O que mudou? Né? No começo de abril, houve uma mudança na recomendação e o Ministério da Saúde passou a recomendar o uso de máscaras por todas as pessoas, né? Não só por aqueles que tivessem sintomas de síndrome respiratória ou de infecção gripal. O que mudou? Alguns estudos começaram a demonstrar que há um grande número de pacientes assintomáticos, ou seja, que não desenvolvem sintomas, e que esses pacientes, mesmo sem apresentar sintomas, eles contaminam outras pessoas. Então a pessoa não está doente, ela não sabe que ela está com o vírus da Covid-19, sai na rua ou entra em contato com outras pessoas e assim transmite o vírus. Então, quando isso foi detectado, o CDC dos Estados Unidos, né, que é o Centro de Controle de Doenças e Controle de Prevenção de Doenças, passou a mostrar que havia um grande número de assintomáticos, que inclusive os estudos mostravam que até 25% dos infectados eram assintomáticos, ou seja, 25% das pessoas com Covid-19 não apresentavam sintomas e transmitiam. Além disso, a Covid tem uma característica. A pessoa, antes de apresentar o sintoma, ou seja, no momento em que ela adquiriu o vírus, mas ainda não desenvolveu o sintoma, né, chamada de pré-sintomática, ela também transmite o vírus. Então, aquela recomendação de que só deveria usar máscara a pessoa que tivesse sintomas de gripe, de resfriado ou de qualquer sinal de síndrome respiratória, passou a não fazer sentido, porque percebeu-se através de estudos, principalmente na China, que as pessoas sem sintomas podiam transmitir o vírus. Então, a partir daí, o Ministério da Saúde, no Brasil, mudou a recomendação e passou a indicar o uso de máscaras faciais. Só que o problema da falta de insumos nos hospitais ainda continuava, né? A gente tem visto aí muitos profissionais de saúde no mundo todo, não só no Brasil, reclamando da falta de EPI, que são os equipamentos de proteção individual, que servem para os profissionais se protegerem. Cada vez que um profissional entra, por exemplo, num leito de UTI, atende um paciente com sintoma de Covid, quando ele sai e vai atender outros pacientes, ele precisa trocar a maioria daqueles aparatos, né, daqueles equipamentos que eles usam. Então, os profissionais de saúde consomem uma grande quantidade de EPIs, incluindo as máscaras, que logo no início da pandemia passaram a não ser encontradas mesmo mais em farmácias e nas drogarias como eram encontradas antes. Então, a recomendação do Ministério passou a ser a seguinte: façam suas máscaras de tecido. Por quê? Porque para deixar as máscaras profissionais, as máscaras cirúrgicas, a máscara N95, que ficou muito famosa também por ser a máscara que oferece melhor proteção, para deixar essas para realmente quem precisa trabalhar, os cuidadores de pacientes, de idosos, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoas que lidam direto com os pacientes e também aqueles que sabe que estão doentes e por algum motivo vão entrar em contato com outras pessoas. Então, o Ministério da Saúde, no início de abril, mudou a recomendação e passou a indicar
o uso de máscaras de tecido. Mas essas máscaras, elas têm é preciso observar algumas recomendações para usá-la e para confeccioná-las, né? Elas não são máscaras quaisquer, com qualquer tecido, de qualquer jeito. A gente sabe que o melhor tecido, o tecido mais indicado para fazer essas máscaras é o algodão, né? Ele é mais fácil de higienizar, ele permite que a pessoa respire, ele oferece uma barreira física protetora importante. E deve-se evitar tecidos sintéticos como o poliéster, né? O TNT, por exemplo, que muita gente fala, mas TNT pode usar? Pode, mas é preciso descartá-la. E a de tecido tem essa vantagem. Além da gente poder fazer ela em casa, você pode também higienizá-la, então ela dura mais tempo, porque a máscara cirúrgica ela precisa ser descartada logo após o uso. Então, é importante usar máscara, realmente cai muito o risco de contaminação. E qual que é o problema? A OMS, ela hesitou um pouco em adotar a recomendação de uso de máscaras por alguns motivos. Não porque o uso de máscara não seja eficaz, mas porque o fato de usar máscara primeiro, a pessoa tem que saber usar máscara, né? Não basta usar máscara, tem que saber colocar, não mexer mais no rosto. Eu vou explicar aqui direitinho como a gente põe, como a gente tira. Então você tem que seguir as recomendações certinhas de colocação, tem que seguir para poder ela ser eficiente. E também a OMS ficou, né? As pessoas ficam, e alguns profissionais de saúde têm o receio de que as pessoas relaxem nas outras medidas de higiene e de segurança, como isolamento social, ao adotar a máscara. Então as outras recomendações continuam valendo. A higienização das mãos é extremamente importante, com água e sabão, né? No nosso site, no portal Drauzio Varela, tem lá vídeo, a gente explica direitinho como lavar a mão, em outros sites também, é a coisa mais fácil de achar na internet. E manter a etiqueta, né? De quando for tossir, espirrar, usar o antebraço, né? Não usar as mãos. E evitar sair o máximo possível, ficar em casa. Essa é a principal recomendação hoje, né? Algumas cidades que demoraram para adotar medidas preventivas como isolamento social estão sofrendo bastante impacto agora da pandemia, né? Como cidades como Belém, Manaus, Recife, Fortaleza, né? E agora o isolamento social está sendo mais recomendado por quase todo o país. É importante seguir o isolamento social e as medidas de higiene, né? Às vezes a pessoa precisa comprar alimentos, ir à farmácia, ou mesmo procurar algum atendimento médico por qualquer motivo. Nesse caso, ela deve sair de máscara. O estado de São Paulo, a partir do dia 7 de maio, adotou a exigência obrigatória do uso de máscara para todos os cidadãos que saírem às ruas. Todo mundo quer dizer, a medida de isolamento social continua valendo, mas quem precisar sair à rua, seja pelo motivo que for, precisa usar máscara. E o estado de São Paulo foi o primeiro estado agora a adotar a obrigatoriedade do uso de máscara nas ruas. Nos Estados Unidos a gente já viu isso acontecer com cidades como Nova York também, e vários países europeus também passaram a adotar o uso da máscara a partir do momento que ficou comprovado que os pacientes assintomáticos ou pré-sintomáticos, né, que têm o vírus e ainda não desenvolveram os sintomas, eles transmitem a doença. Bom, a máscara, ela deve ser feita com tecido, como eu disse, de algodão, de preferência, e ela deve ter pelo menos uma camada dupla. Ela não pode ser muito fina, porque, de novo, a máscara serve como uma barreira mecânica, uma barreira física, então não adianta ela ser muito fina, mas ela também tem que permitir que a pessoa respire, já que o correto no uso de máscara é tampar o nariz e a boca. Então ela precisa também o tecido de algodão nesse sentido também é útil, porque permite que a pessoa respire direito. Ela também tem uma vantagem, que ela dura mais tempo, né? Como ela não precisa ser descartada como a máscara cirúrgica, que você precisa jogar fora logo depois que você usa, né? Você pode usar a máscara, a recomendação é trocá-la sempre que ela estiver úmida, isso é mais ou menos a cada 2 horas, né? Porque se você conversar, se você falar, respirar, ela vai ficando úmida, então o ideal é trocá-la quando ela fica úmida. E você pode depois higienizá-la em casa. Então o ideal é que você tenha mais de uma máscara. Porque, por exemplo, se você precisou sair e a máscara ficou úmida, você troca. E também quando a sua estiver lavando antes de secar, você pode ter outra máscara reserva.
É muito importante higienizá-la corretamente. O que quer dizer isso? Você pode lavar a máscara, na hora que você tirar a máscara, você coloca ela dentro de um saquinho, leva ela para sua casa e aí quando chegar em casa você vai higienizá-la. Primeiro, preparar uma solução de água com água sanitária. Em que proporção? Para cada litro de água você usa mais ou menos 25 ml, que é o equivalente a uma colher de sopa de água sanitária. Então você faz aquele preparado com 1 litro de água e uma colher de sopa de água sanitária. Mergulha a máscara dentro, deixa por meia hora. Depois disso, lava a máscara normalmente com água e sabão. É importante lavar com água e sabão para remover também a água sanitária e essa solução que ficou de água sanitária. Depois, deixa secar ao sol, secar naturalmente. E quando estiver seca, passar com ferro quente. Essas são as recomendações de higienização. Então você lava com água, deixa de molho meia hora na solução para 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária. Deixa de molho meia hora, lava com água e sabão, deixa secar ao sol e passa com ferro quente. E pronto, pode reutilizá-la normalmente. O ideal é que cada pessoa de casa também, cada um tenha as suas máscaras. Não compartilhe as máscaras. As máscaras têm que ser individuais, para uso individual. E como a gente não sabe por quanto tempo a gente ainda vai precisar ficar usando máscara, é recomendável que a gente tenha algumas máscaras, né? Que você, se você puder, não tenha apenas uma ou duas, tenha mais para você poder fazer a higienização corretamente e não ficar não correr o risco de ficar sem a máscara. Deixa eu ver aqui, calma. Muito bem. As pessoas, é muito importante dizer isso. Quem tiver qualquer sintoma de síndrome gripal, né, espirro, tosse, dor de garganta, febre, mal-estar, tem que ficar em casa em isolamento. Eu sei que muita gente tem dificuldade de ficar em isolamento, às vezes existem pessoas que moram em casas pequenas, com 2 cômodos e muitas pessoas morando juntas, então é difícil você pedir para essas pessoas ficarem em isolamento, a gente entende isso. Mas a recomendação é essa, quem puder deve ficar, e tiver algum sintoma de gripe, resfriado, deve ficar isolado. Se não puder ficar isolado, essa pessoa tem que usar máscara o tempo todo. Ela deve ficar com a máscara. As outras pessoas também, se puderem usar máscara, também é ideal. E manter sempre uma distância de mais ou menos 2 metros entre as pessoas. Isso para a pessoa que tiver com sintomas de gripe, resfriados, mesmo que não tenha feito o teste, mesmo que não tenha certeza se é Covid ou não, porque também essas medidas também valem para prevenir outras infecções respiratórias. E é importante neste momento em que a gente está vivendo uma pandemia de Covid-19, que a gente fique o mínimo doente possível, né? As pessoas devem evitar contrair outras doenças também para não sobrecarregar os sistemas de saúde que já estão sobrecarregados com pacientes de Covid-19. As crianças, é muito importante também que as crianças também, sempre que saírem, elas também usem máscaras. Crianças maiores de 2 anos, porque bebês muito pequenos têm risco de sufocamento, eles não vão conseguir usar a máscara corretamente. Então, a recomendação é para que crianças maiores de 2 anos saiam e usem as máscaras. É muito importante que as máscaras para as crianças pequenas sejam feitas de acordo com o tamanho do rosto da criança, né? Uma máscara que serve em adulto geralmente fica muito larga no rosto da criança. E é importante que a máscara fique bem justa no rosto, bem acertada, cobrindo bem o nariz e a boca. Bom, vou mostrar para vocês agora como é uma máscara caseira, né? Esse aqui é um exemplo de uma máscara que ela é feita com um tecido duplo, né? Ela tem na lateral um elástico para colocar atrás da orelha, tá? Aqui na parte que vai em cima do nariz, ela tem aqui um araminho, que é para você ajustar bem a máscara nessa parte aqui do nariz, né? A gente tem que lembrar que as pessoas têm rosto diferente e cada um tem o nariz de um tamanho, uns têm os rostos mais largos, o rosto mais estreito, então cada um deve ajustar no seu próprio rosto, por isso também é importante que a máscara seja individual. No outro lado ela também tem, né, essas tiras de elástico. E você deve colocá-la de que forma? Primeira coisa, lava as mãos antes de colocar a máscara, é o recomendável.
né? Você coloca a máscara no rosto, atrás da orelha, vou tirar os óculos para não ficar mais atrapalhado. Você coloca atrás da orelha e ajusta no rosto, cobrindo a boca, tá vendo? Bem o rosto, bem a boca, e o nariz, ajusta aqui esse ferrinho que tem aqui, você ajusta o ferro. Pronto. A partir desse momento, você não toca mais na máscara de jeito nenhum, né? Você fica com ela e não toca mais. Quando você for tirar a máscara, você tira pelos elásticos, para você não tocar na máscara, você segura assim e coloca dentro do saquinho. É muito importante essa recomendação de não tocar na máscara no rosto quando você estiver com a máscara, porque é exatamente isso que alguns profissionais de saúde ficam com medo de recomendar a máscara, por causa exatamente disso, que as pessoas podem achar, eu tô de máscara, eu tô garantido. E aí fica ajeitando a máscara, né? Tem muita gente que quando vai falar, põe a máscara assim, conversa, tudo, e depois volta a colocar a máscara. Isso já fez, se a máscara serve para proteger do vírus e ela tiver o vírus, né? Alguém que falou comigo, por exemplo, tiver o vírus e passou pela máscara, na hora que eu ponho a mão ou que eu abaixo a máscara, eu tô passando o vírus. Então, na verdade, eu acabei ficando até menos protegido do que se eu tivesse sem máscara. Por isso é importante o uso da máscara, mas o uso correto da máscara, né? Então, lembrem bem, botou a máscara no rosto, não mexe mais no rosto. Fique sem mexer no rosto e quando for tirar a máscara, tira pelos elásticos, guarda no saquinho e lave as mãos. É muito importante toda vez que você manipular a máscara, você lavar as mãos. Algumas pessoas perguntam, mas eu tenho que ficar dentro de casa com a máscara? Depende, né? Agora aqui é preciso bom senso. A gente tá vivendo uma situação em que a gente vem aprendendo, a pandemia, a gente vem falando isso desde o começo, é dinâmica, então a gente vai aprendendo isso. Depende muito. Obviamente que uma família, por exemplo, um casal com 2 filhos, todo mundo isolado em casa, ninguém sai, né? Quando sai, se precisa, sai um ou outro para comprar alguma coisa, volta e usa máscara. Obviamente, dentro de casa as pessoas não precisam ficar de máscara. Agora, se dentro de casa tem alguém que, por exemplo, está indo trabalhar ou que está se expondo, né, algum profissional de saúde ou algum profissional que lide com o público, essa pessoa, quando estiver em casa, o ideal é que ela fique de máscara para evitar contaminar os outros habitantes da casa. Quem tem pessoas de grupo de risco em casa, como pessoas com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades, ou seja, doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão, insuficiência renal, pessoas que têm a imunidade baixa por algum motivo, ou porque estão em tratamento para câncer, transplantados, têm alguma doença imunológica, elas são consideradas grupo de risco e essas pessoas devem ser protegidas. Então aí é preciso usar máscara e ficar o mais longe possível dessas pessoas, principalmente, lógico, se você sai de casa e volta para casa. Essas recomendações são muito importantes, a máscara é muito importante, mas a gente não pode esquecer que não é para relaxar com as outras medidas de proteção por causa da máscara, né? A máscara é uma medida de proteção a mais. E hoje já há estudos mostrando que se a pessoa que está com o vírus usa máscara e aí a outra pessoa e conversa com uma pessoa que não tem o vírus e ela está sem máscara, ela tem um risco bem mais baixo de passar o vírus para essa pessoa. Mas, se eu tô sem o vírus e eu uso máscara e converso com alguém que esteja com o vírus e não esteja usando máscara, diminui o meu risco por eu estar usando a máscara, obviamente, mas mesmo assim o risco ainda continua alto. Então a máscara funciona quando todo mundo usa, porque aí você protege o outro ao usar a máscara, caso você tenha o vírus e não saiba, e também o outro protege você, caso ele tenha o vírus e ele não saiba. Então, países que adotaram, como a República Tcheca, por exemplo, em que as pessoas adotaram o uso de máscara, quase toda a população usava máscara, o índice de contaminação foi muito baixo pela Covid-19, né? A gente já sabe que alguns povos orientais, como os chineses mesmo, os japoneses, eles já usam máscara quando tem sintomas de infecções respiratórias. Então a máscara ela é eficiente e ela é ainda mais eficiente se todo mundo usar. Por quê? Porque ela evita que a pessoa transmita o vírus. Então, se eu tô doente e eu tô de máscara, mesmo que eu não saiba que eu tô com vírus, o risco de eu passar, ele diminui muito se eu usar máscara.
E se todo mundo usar máscara, diminui o risco de você passar e de você contrair. Então é muito importante usar as máscaras. Eu vou ver aqui que tem algumas perguntas. Vocês podem mandar perguntas, tá, gente? Tá perguntando uma coisa importante aqui. A Kênia Lopes quer saber. As máscaras cirúrgicas comuns podem ser lavadas e reutilizadas? Não. A máscara cirúrgica comum, primeiro a gente tem que deixá-las para os profissionais de saúde. Eles vão precisar muito mais do que a gente. Já estão precisando. E se todo mundo começa a comprar, não importa como, vai faltar, né? E em alguns lugares já está faltando. Então vamos deixar essas máscaras cirúrgicas para os profissionais de saúde. E caso você tenha na sua casa e for usar, você tem que descartá-la depois de usar. Ela não pode ser lavada e ela não deve ser reutilizada. Máscara cirúrgica comum, tá? Deixa eu ver aqui. Perguntando, por que a Débora Souza quer saber? Por que usar sendo que mantemos a distância? Porque quando a gente fala, a gente emite micropartículas chamadas de aerossóis que contêm o vírus. A gente não vê essas micropartículas, mas toda vez que a gente conversa muito perto, que a gente espirra, que a gente tosse, a gente emite essas micropartículas que contêm o vírus. E esse vírus pode passar para outra pessoa através dessas micropartículas. Por isso que mesmo à distância é importante você estar com a máscara. Outra coisa, sem a máscara, a gente acaba botando a mão no rosto, a gente coça o nariz, a gente rói a unha, o canto do dedo, a gente acaba colocando a mão na boca. Não adianta, por mais atenção que você preste, você acaba pondo a mão no rosto. E se você tiver o vírus, você vai levar o vírus para a mão e da mão para as outras superfícies. Por isso que todo mundo usando máscara e ninguém mexendo no rosto faz com que diminua o risco de contágio. Aqui está perguntando de novo, né? A CAGE massoterapia, com qual idade é recomendado o uso para crianças? Eu já falei, mas vou repetir porque eu acho importante. A partir de 2 anos, tá? Porque a criança muito pequena, ela pode se sufocar com a máscara, né, o bebê. Então eles recomendam, os profissionais, né, de saúde recomendam que se use a máscara a partir dos 2 anos de idade, quando a criança, por algum motivo, precisar sair, tá? Mas é sempre bom lembrar que essa medida não faz com que a gente relaxe as outras medidas de higiene e de isolamento social. Aqui tem uma pergunta interessante. A Vera Rotter quer saber, quando eu recebo o entregador no portão, devo usar máscara? Sim, deve. Todas as vezes que você sair de casa, você deve colocar a máscara. Assim você protege o entregador que está na rua e tem que trabalhar e não tem escolha, né? Ele precisa trabalhar. E se ele também estiver usando a máscara, ele também protege você. Então, o ideal é toda vez que você sair de casa, não importa se para ir até conversar com o entregador, conversar com o porteiro do prédio, com algum vizinho por algum motivo, é importante usar a máscara. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta sobre máscara. Aqui pergunta, se a máscara caseira não tiver 3 camadas, não será eficiente? Ela tem que ter no mínimo 2 camadas, tá? Porque senão ela fica muito fina e ela vai passar a umidade e aí você pode contaminar outra pessoa. Então ela tem que ser no mínimo 2 camadas, né? Também não pode ser muito grossa, e nem com tecido muito sintético, porque senão também não permite que você respire normalmente, né? E essas máscaras podem ser feitas, gente, em casa mesmo, tá? Tem gente vendendo, é até legal porque a gente comprar de costureiras que estão se mobilizando aí para fazer um dinheiro e ajudar as comunidades. Então tem muita gente fazendo com pano de camiseta de algodão, né? E enfim, estão fazendo com tecido de algodão mesmo, várias máscaras, vendendo. Isso a gente ajuda a manter essas pessoas que trabalham e também incentiva as pessoas a usarem máscara também. Aí tem gente dizendo, mas por que agora, né? Por exemplo, aqui a Eunice Cruz está dizendo, verdade, desde 16 de fevereiro já questionava isso. Se tivessem usado a tempos, evitaria muitos contágios por causa dos assintomáticos. É verdade. Acontece que a gente tem que lembrar que esse vírus, o vírus SARS-CoV-2, é um vírus novo.
né? Ele tem pouco tempo de contato com os seres humanos. Então a gente está aprendendo, a comunidade científica e todo mundo que está vivenciando essa epidemia, o mundo inteiro está aprendendo conforme as coisas vão acontecendo, né? A ciência ela tem um tempo, né? Por mais que a gente apresse esse tempo, tem um tempo que ela demora, né? Para você conseguir estudar, comprovar com estudos, descobrindo as coisas, fazendo testes. Então a gente está aprendendo também. Haverá erros, haverá acertos e a gente vai aprendendo com esses erros e com esses acertos. No início, não sabia que os assintomáticos, primeiro, existiam em tão grande número, né? Por exemplo, o CDC fala agora aqui nos Estados Unidos que 25% dos infectados podem ser assintomáticos. Não se sabia isso. E tampouco se sabia que eles passavam o vírus da forma como passam, porque esse vírus é altamente contagioso. Então as pessoas estão aprendendo também. Deixa eu ver, se vocês quiserem mais perguntas sobre máscara, tá, gente? Vocês podem mandar mais perguntas. Eu acho que eu já falei as coisas principais sobre a máscara, mas se vocês tiverem alguma dúvida... A maioria tá falando dos tecidos, né? Já recomendei que o tecido de algodão é o tecido mais recomendável, que ela seja dupla, né? Tem gente aqui falando, sentir dor de garganta, pode ser Covid, sentir... A gente tá no meio de uma pandemia, então qualquer sintoma de gripe, de síndrome gripal, pode ser Covid, né? Os sintomas mais clássicos de Covid são tosse, dor de garganta, febre, né? Mas a pessoa, há uma variação nesses sintomas. Tem gente que apresenta coriza, tem gente que não apresenta, tem gente que tem febre muito alta, tem gente que não tem febre muito alta. Então, qualquer sintoma de gripe, a gente tem que tratar como suspeito de Covid. Não há testes para todo mundo, então nem todo mundo vai conseguir ser testado. Então, a recomendação é, para qualquer sintoma de gripe, evitar contato com outras pessoas, de preferência ficando isolado dentro de casa. E se precisar entrar em contato com alguém na casa, ou não tiver jeito, precisar ir para o hospital ou para um posto de saúde, usar a máscara logo antes de sair de casa, já colocar a máscara e não tocar mais no rosto. Há países, está falando de Portugal, que tem multa quando sai sem máscara. São Paulo também vai começar provavelmente a aplicar multas, cada município vai decidir, mas a obrigatoriedade vai incluir o estado todo, né? Vai ser o estado de São Paulo vai ser obrigado a usar, todo mundo que sai de casa vai ter que usar máscaras. Mas isso, de novo, não significa que a gente deva relaxar com as outras medidas, tá? Tá perguntando de sintomas em crianças. As crianças a maioria das crianças tem sido poupadas nessa pandemia, né? Não é que elas não contraem o vírus, mas a maioria das crianças não desenvolvem sintomas muito graves de Covid, né? As crianças que não têm nenhuma comorbidade, ou seja, não têm nenhuma doença pré-existente, no geral, elas ou desenvolvem sintomas leves ou nem desenvolvem sintomas, né? A gente tem um índice de mortalidade muito baixo entre crianças de 10 anos para baixo, né? E a maioria das crianças dessa idade que morreu já tinha algum fator de risco associado, né? Isso é uma das coisas que a gente disse, há um lado bom em toda essa epidemia, que ela tem poupado em grande parte as crianças, e o que não significa que a criança não possa desenvolver um quadro grave e até morrer. Pode, existem casos de crianças com menos de 2 anos que morreram pela Covid-19, mas esses casos são muito menos frequentes do que, por exemplo, em idosos que têm um risco muito maior. Deixa eu ver...
E as crianças também, a gente tem que lembrar que as crianças, elas podem não desenvolver sintoma, mas elas podem passar a doença para os avós, para os pais. Então é importante que, por isso que suspenderam as aulas na maioria dos estados, inclusive, para que as crianças não transmitam o vírus para outras pessoas. Tem gente que usa máscara pendurada, é verdade. Não é pra usar máscara pendurada, gente. Não é pra usar, porque, bom, primeiro ela não funciona. E se ela tiver contaminada com o vírus, na hora que você baixa a máscara, você tá levando o vírus pra mão e, inclusive, pras vias aéreas, né? Você pode fazer o vírus ficar no rosto. Então, isso pode até ser mais perigoso do que não usar a máscara. Então, tem que usar e tem que usar direitinho. E não tocar no rosto, tirar pelas alças, né? Vou ver se tem mais alguma pergunta. Olha, aqui, deixa eu ver. O C. Marques pergunta: vou pro trabalho de manhã com uma máscara, posso guardar e usar a máscara e usar a mesma e voltar para casa no fim do dia com a mesma? Olha, se você usa o dia inteiro a máscara, né? Se você sai de manhã, quando você vai voltar no fim do dia, provavelmente a sua máscara já vai estar úmida, o ideal seria você trocar de máscara no meio do dia, depois que ela ficar mais umedecida. Aí varia um pouco esse tempo, eles recomendam a partir de mais ou menos 2 horas, mas tudo isso varia. Se você fala muito, esse tempo pode ser um pouco mais curto. Se você não fala muito, pode ser um pouco mais longo. Mas enfim, o dia inteiro, se você for ficar o dia inteiro com a máscara, no uso contínuo, o ideal é que você tenha outra para você poder voltar para casa com outra máscara. E lava as máscaras depois. É sempre bom verificar também, gente, se a máscara não tem nenhum furo, nenhum rasgo, porque máscara de tecido, e a cirúrgica também, ela pode rasgar, né? Então é sempre bom olhar a integridade da máscara, principalmente depois que você for lavar algumas vezes, os tecidos vão rompendo, né? Aqui fala, na gripe H1N1 não teve nada dessa papagaiada. É verdade, não teve nada dessa papagaiada, mas a H1N1 mata muito menos do que a Covid-19. A H1N1 não ameaçou o colapso dos nossos sistemas de saúde, não houve número de mortes desse tamanho e realmente muita gente acabou contraindo, talvez não tivesse contraído se usasse as máscaras, né? A máscara é eficiente também para evitar outros tipos de infecções respiratórias, né? Como o resfriado comum. E ficar doente nunca é legal, né? E as pessoas de grupo de risco têm também risco de desenvolver sintomas graves, mesmo com a gripe comum. Então, a gente usando a máscara, sempre que tiver algum sintoma, a gente... É um hábito que a gente deveria desenvolver naturalmente, mesmo quando acabar a pandemia, para evitar que esses vírus e essas doenças respiratórias circulem, atingindo pessoas que podem desenvolver sintomas graves. Então, esse é um hábito que a gente pode levar para a vida agora, né? Muitos povos orientais já fazem isso. Toda vez que você vê alguém, muitas cenas, por exemplo, no metrô de Tóquio, em alguns lugares, as pessoas usam máscara sempre que tem sintomas de alguma infecção respiratória. Então, esse é um hábito que a gente deveria levar para sempre, agora mesmo quando acabar toda essa loucura da pandemia. Deixa eu ver. Bom, gente, agora tá começando já. Acho que eu já falei os principais tópicos. E o tema hoje foi sobre máscara, né? Eu sou Mariana Varela, editora do site, do Portal Drauzio Varela. A gente tá fazendo essas lives agora, terças e quintas. Vocês podem sugerir temas e mandar perguntas também pra gente, né? Usando a hashtag CoberturaDV. E a gente vai trazendo essas questões que, conforme a gente vai recebendo, vocês também vão dando ideias de temas pra gente, porque é importante a gente também saber o que vocês querem escutar, o que vocês querem ouvir. A gente já falou aqui de saúde mental, a gente falou de alimentação durante a pandemia, né? A gente já tratou, já falou também do que foi possível aprender com outras pandemias, com outras epidemias e pandemias, como a do HIV, né? A gente já orientou também no começo a tirar dúvidas sobre a doença. Então, conforme vocês mandam também orientações e dúvidas pra gente, a gente vai tendo ideias e convidando especialistas e enfim. Eu quero agradecer vocês, dizer de novo para vocês ficarem ligados aqui e é isso. Vamos lembrando sempre que a pandemia ela é dinâmica,
que a gente vai provavelmente entrar numa fase dura agora no Brasil. E então, quanto mais a gente usar a máscara, quanto mais isolados em casa, quem puder ficar melhor. E a gente tem que lembrar sempre que você, ao proteger os outros, você também está se protegendo e protegendo as pessoas que você ama. Então, é muito importante lembrar disso. Usem máscara, fiquem em casa, lembre sempre de lavar a mão. E agradeço bastante aqui a audiência. Quinta-feira eu tô de volta às 6 horas. Muito obrigada, gente. Boa noite. Cuidem-se. Fiquem em casa.